receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Com a instabilidade econômica, comprar um carro usado ou seminovo se tornou mais atrativo para o consumidor. Mas antes de fechar negócio, é preciso ficar atento a alguns itens do veículo. Olha, primeiramente a gente tem que dar uma olhada na quilometragem, se o carro condiz com a quilometragem que está. Então a gente tem que ver os pneus, os pedais, o volante, o estofamento do carro, porque normalmente os carros muito novos, eles estão com tudo isso muito novinho. Qual a parte que a gente tem que ficar mais atento? Porque só a quilometragem não garante que a gente vai levar para casa um carro bom, um carro 100%, né? O que mais que a gente tem que ficar atento? Nós temos que olhar a lataria, a mecânica, principalmente o motor. Se você não conhece a loja que você está comprando, leve um mecânico de confiança, dá uma checada no motor, verificar se todos os acionamentos elétricos estão funcionando, vidros elétricos, travas elétricas, verificar se o carro não está passando óleo pelo escapamento. Tudo isso é fácil de verificar. Se tiver com mecânico de confiança, melhor ainda. De acordo com a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores, a FENAUTO, em 2015 houve um crescimento de 33% nas vendas de veículos usados em relação ao ano anterior. Mas, para fazer uma compra segura, o consumidor deve ir além da aparência do carro. Verifique a documentação do veículo, principalmente é importante verificar se o veículo está desimpedido, se tem algum problema de multa, algum impedimento no veículo. Hoje o mercado de carro usado é o mercado mais procurado, porque a pessoa prefere um carro que já foi desvalorizado, né, já teve uma desvalorização e ele consegue comprar um carro mais completo. Às vezes, com o valor que ele vai comprar um carro básico, novo, ele consegue comprar um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, freios ABS, roda de liga leve, tudo isso é de preferência do consumidor. Muito interessante aí, ó. Você viu que, além das questões técnicas, a gente precisa ficar de olho nas pendências tributárias em relação ao carro que acabou de ser adquirido, né, Serginho? É verdade. E é sobre isso que nós vamos agora debater para levar lucidez a você, querido telespectador, com um especialista, com o Matheus de Almeida, que é perito automotivo e está aqui nos abençoando nesta manhã. Matheus, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Tenha um bom dia abençoado, em nome de Jesus. Vamos até aproveitar e avisar o pessoal para mandar pergunta? Pelo Claro. nosso WhatsApp, aproveita, manda a sua selfie com o seu nome, a sua cidade, com tudo um pouco no fundo, e manda a sua pergunta aqui. Vamos aproveitar, o Matheus está aqui para responder tudo para a gente? Com toda certeza, então, querido telespectador, 984029756, o nosso WhatsApp já está aqui na mão com o Carol Malta Oficial, para ali ser a interlocutora da sua parte aqui no De Tudo Um Pouco. Que honra! Você viu, Nossa, Carol você Malta? está hoje... Seu Sensacional. léxico está enorme. É verdade, cara. Quem está enorme? Léxico. O quê? Vocabulário. Cabeça? Ah, tá. Eu queria até perguntar, a gente acabou no giro de notícias comentando que essa queda aí no dos mineiros aí nessa questão econômica tem diminuído por causa, e um principal fator foi o automotivo. É o primeiro mercado a ser afetado, né, em qualquer crise de confiança. O consumidor ele tende a não assumir, como a maioria dos carros vendidos são veículos financiados, o consumidor tem que assumir um financiamento automotivo. Numa crise de incerteza, ele acaba preferindo por não investir num automóvel que arrecadaria numa dívida de longo prazo. Agora, Matheus, ali dentro da reportagem nós vimos, e eu quero te perguntar aqui, quais são os principais, então, fatores para quem vai apostar? Porque tem muita gente hoje deixando de comprar o carro zero por aquela condição, olha, não vou fazer dívida, eu não sei o que vem pela frente, então eu vou andar com um carro um pouco mais barato, talvez usado, mas que tenha uma condição boa que vai me satisfazer, vai me atender da mesma forma. O que essa pessoa precisa de levar em consideração ao fazer essa opção? É importante salientar que hoje em dia o carro usado ele é muito diferente do carro usado de 10, 12 anos atrás. O carro evoluiu muito tecnologicamente.
Então um carro de 5 anos de uso, de 3 anos de uso, é um carro ainda muito novo, muito bom. Ele foi feito para durar mais do que os carros antigos, os carros da década de 90, do início dos anos 2000. A tecnologia de materiais evoluiu muito. Então hoje é possível você comprar um carro, que é o dito seminovo, com 3 anos de uso, 4 anos de uso e ainda ter um carro que vai ter uma vida útil muito longa. E o que eu sempre dou de dica para qualquer pessoa que vai comprar um carro usado, a primeira delas é ter tranquilidade para comprar o carro, cabeça fria para tomar a decisão. Muitas vezes a gente fica empolgado, acha aquele carro que a gente queria, no preço que a gente queria, e acaba fechando o negócio com um carro usado sem se lembrar de que um carro usado tem um histórico, ele tem um passado, não é a mesma coisa de um carro zero. E esse passado é que a pessoa tem que ter mais preocupação. E o que tem que ser considerado nessa questão de procedência, passado, como atentar para isso? Quais são os passos que a pessoa deve observar? A primeira coisa é a documentação. A documentação do veículo. Se o veículo tem algum impedimento judicial, algum impedimento tributário, se o veículo tem uma queixa de furto e roubo em aberto, se o veículo sofreu algum dano ou alguma coisa que venha impedir a sua circulação ou trazer algum problema para o cliente no futuro, para o comprador desse veículo. Coisa como um veículo tenha sido de leilão, uma indenização integral, pode trazer um problema futuro. Na hora de fazer um seguro, na hora da revenda. E na hora de você analisar o estado do veículo também, o que você sugere? Porque tem coisas que às vezes são visíveis, tem coisas que infelizmente existem pessoas que às vezes não são tão fiéis, honestas, quando elas vão vender ali, escondem, né, algumas. Como fazer? Levar ali no da sua confiança, dá uma dica para a pessoa que está com essa intenção. Existem muitas coisas que, se o consumidor tiver um pouco de tranquilidade, ele mesmo consegue identificar. Eu sempre digo que o carro, todas as informações ali da vida pregressa do carro, do que diz respeito à lataria, estado de conservação e etc., estão ali. Basta você ter sensibilidade para poder ver e tranquilidade para poder ver. Muitas coisas você precisa de um olho mais treinado, uma pessoa com mais experiência que consegue identificar melhor. Mas algumas coisas também, como alinhamento das partes da carroceria, em caso de uma batida, de uma recuperação do veículo, é muito difícil a oficina que fez aquela recuperação conseguir deixar o carro idêntico ao original. Faça uma comparação, pegue um carro novo, pega o carro antigo, veja o tamanho dos vãos entre as peças móveis. É uma boa dica para poder olhar, por exemplo, se o carro foi batido ou não. A diferença de tonalidade da pintura entre uma peça e outra também costuma ficar muito evidente após uma recuperação do veículo. Por isso tem que ter calma, né? Porque tem que ter para calma. a pessoa fazer esse tipo tem que ter de muita coisa. Calma. Normalmente as pessoas fazem? Não, infelizmente não. Mas aí talvez, como a tecnologia, os carros mudaram, o perfil também do comprador, ele mudou, porque antigamente se levava o mecânico, se tinha um mecânico de confiança. Hoje já não é tão assim, embora em alguns casos ainda exista. Mas naquela liquidez ali, por exemplo, a gente tem shoppings de automóvel hoje, onde você está ali diante de N possibilidades e o consumidor, então, ele confia na revenda. Sim. Então, tem que levar ainda, ter esse tempo de levar o mecânico? Na verdade, a questão do mecânico de confiança, ele vem diminuindo essa figura do mecânico mesmo. Sim. Com a evolução dos automóveis, as oficinas também têm evoluído muito. Então, aquela oficina de bairro, onde você tinha aquele mecânico que cuidava do seu carro, cuidava do carro do seu pai, da sua família e tal, essa figura desse mecânico, que é o mecânico de confiança, que é o amigo mecânico, ela não existe mais. Então, muitas vezes, o consumidor ele não tem outra opção a não ser confiar no lojista. Hoje, existem empresas e existem consultores que fazem esse trabalho com toda a neutralidade. Nós não tendemos nem para o lado do consumidor, nem para o lado do lojista. A nossa intenção é poder dar um retrato do estado daquele veículo no momento antes do cliente efetuar a compra do carro. Então fazemos, de certo modo, a parte do mecânico de confiança, né, que é analisar a parte mecânica do carro, e a parte mais importante, que é a parte de procedência. Se o veículo não tem um chassi adulterado, se não sofreu um dano de grande monta, algum problema que venha trazer dificuldades para esse consumidor no futuro. Uma pergunta, né? Eu falo assim, às vezes, como mulher, particularmente, entender um pouco. Às vezes não é muito a minha praia. Algumas coisas eu entendo, mas a maioria eu não entendo. Sabe o que é o motor do carro? Claro, isso sei. Sei olhar o óleo, essas coisas aí a gente sabe. Mas, por exemplo, existe às vezes algum profissional habilitado para isso? Porque às vezes tem muitas mulheres
que estão sozinhas, não teriam, às vezes, aquela pessoa para ajudar, mas teria, sei lá, um perito. Existe esse profissional que poderia ajudar oferecendo o seu serviço para que a pessoa possa comprar ele com segurança? Existe. Eu sou um deles. Existem empresas hoje especializadas nisso que fazem todo esse trabalho. Fazem, inclusive, o trabalho de levantamento de você determina um tipo de veículo que você deseja comprar. Eu quero comprar um veículo X, mas você muitas vezes não tem tempo de ir atrás desse carro no mercado, você não sabe como negociar esse carro, não sabe quais os passos tem que tomar, e esse profissional te auxilia desde a encontrar o veículo que é adequado para as suas condições até o fechamento da negociação. Faz a análise do veículo, faz tudo. Agora, Matheus, vimos ali, constatamos que o veículo é um bom carro e nós vamos comprar esse carro usado. Pós-compra, quais são os cuidados que o consumidor ele tem que ter ao adquirir um veículo usado? A primeira coisa que eu recomendo é consultar o histórico de manutenção desse veículo, para saber de onde ele parou com a manutenção preventiva ou sugerida pelo fabricante. O histórico de manutenção você consegue através do manual do proprietário. Caso esse veículo não tenha sido submetido às manutenções recomendadas pelo fabricante, eu sugiro uma revisão completa no veículo para que daí em diante você tenha o acompanhamento da manutenção preventiva deste carro. Recomece ali o cuidado com ele. Dali. Leve um mecânico de confiança, uma oficina, obviamente uma oficina preparada a lidar com esse carro, que hoje em dia cada vez é mais tecnológico, né? Então não é qualquer oficina mais que dá o reparo na maioria dos veículos. E dali em diante eu recomendo sempre que se faça a manutenção preventiva e não corretiva. A manutenção preventiva ela é cerca de 1/3 do valor da corretiva. Então, se você sempre mantiver o seu veículo usado com uma manutenção preventiva em dia, você nunca vai ter problema com esse carro. Ou não terá problema durante um bom tempo. Sim. Agora, quando a gente pensa nisso, aí a gente volta porque a gente comprou o carro. Aconteceu uma vez com um carro que eu comprei, quando eu comprei o carro usado e transferi para o meu nome. Tudo certinho, fiquei com ele aí X tempo, alguns anos, 3, 4 anos. Certo. Quando eu fui vendê-lo, apareceu uma multa de um período anterior ao da minha permanência com esse automóvel. Eu tive que ir na revenda e a revenda teve que arcar com isso tudo aí. Qual o cuidado que o nosso telespectador ele vai ter a partir de agora para evitar situações constrangedoras como essa? O único cuidado que o consumidor pode ter é consultar tanto o site do Detran, em que o veículo está registrado. Se o veículo for de São Paulo, você vai ter que consultar o Detran de São Paulo. Se for de Minas, tem que consultar o Detran de Minas. Pois é, mas foi consultado no meu caso. Eu vi lá, não tinha multa, não tinha nada. Por que apareceu depois? Infelizmente, hoje no Brasil, os bancos de dados da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Denatran e Detran são desassociados. Então, muitas vezes, você toma uma multa numa rodovia federal em outro estado, até essa multa ser processada e cair no prontuário do seu carro, pode levar de 2, 3, 4, até 6 meses. O consumidor, já aconteceu com a gente de demorar 1 ano. Eu recebi uma multa esses dias da Prefeitura de São Paulo de 1 ano e meio atrás, de um carro que eu nem tenho mais. Pois é, mas aí é que tá. Você continua sendo responsável, visto que o cara tem um recibo lá. O comprador do seu carro, ele tem um recibo com data, não é? E ele está resguardado quanto a isso, até porque hoje tem a questão da pontuação na carteira. Sim, ele está resguardado, mas é necessário que se faça um recurso, uma representação no Detran, né? Outra coisa que é importante para quem está vendendo um carro usado é fazer o comunicado de venda imediatamente após fazer a comercialização. Normalmente as pessoas elas são mais custosas nesse processo. Muitas vezes as pessoas não sabem que existe esse recurso. O comunicado de venda ele é de extrema importância, porque resguarda quem está comprando o carro e quem está vendendo o carro. Porque muitas vezes você entrega este carro para uma pessoa, assina o recibo, confiando que aquela pessoa vai transferir o veículo. Pessoa de uma cidade do interior ou de outra cidade, que você não vai ter mais contato com ela. E essa pessoa muitas vezes não transfere o carro, por causa dos custos. Então, as dívidas de IPVA, as dívidas de multa, as dívidas, toda a responsabilidade em cima daquele carro, que ainda está em seu nome, vai cair para você, a não ser que você tenha um comunicado de venda. Agora, só uma última pergunta minha aqui, Carol.
Sobre garantia, quando você compra um carro usado numa revenda, você tem uma garantia ali de caixa e de motor por 3 meses. É isso? Há uma grande polêmica em cima disso. Muito bem. A polêmica é grande. Vamos, no olho do furacão. Vamos lá. A garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela é de todo o veículo, por 3 meses e sem limite de quilometragem. Porém, muitos consumidores confundem o que é coberto por essa garantia. Ora, claro que qualquer item de desgaste natural do veículo não pode ser coberto por uma garantia. Pastilhas de freio, discos de freio, amortecedores, são itens de desgaste do veículo. E isso acaba gerando, com perdão aí, outro desgaste entre o vendedor e o comprador. Muitas vezes o cara compra um carro usado, um carro que já tem 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, leva o carro para essa revisão, que eu recomendei que ele deva fazer, e tem que trocar uma correia dentada ou tem que trocar um disco de freio, ele acha que esse item é coberto pela garantia. Não é. Isso é um item de desgaste do veículo. O que é coberto pela garantia são defeitos. Por exemplo, eu saí com o veículo da concessionária e o veículo sofreu uma pane elétrica que me deixou na rua. Isso é coberto pela garantia. Agora, eu saí com o carro da loja e o veículo está com a pastilha de freio gasta. Isso não é coberto pela garantia. E no caso, então, nessa mesma pergunta, na questão particular? A regra também é outra polêmica. Alguns advogados e alguns juízes entendem que o Código de Defesa do Consumidor não se enquadra entre quando o comprador e o vendedor são pessoas físicas, uma vez que o vendedor não vive daquilo, não é atividade comercial dele. Certo. Então, em tese, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a essa relação. Certo. Muito legal. Em tese. Matheus, a gente quer te agradecer demais. Vai ter que Eu que voltar agradeço pra pela falar mais. oportunidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.